Tá gravando então, tá? Tá bom? Então vocês estão me enxergando, né? Sim. Sim, prof. Beleza. Então vamos começar a conversar sobre nutrição, tá? Então nutrição é um assunto interessante, porque exatamente a gente porque nutrição na verdade é uma especialidade médica, né? Certo? Nutrição é uma especialidade dentro da medicina. Então vocês vejam, é um momento até único que vocês vão ter aqui no curso, no qual vocês vão poder conversar sobre esse assunto e ter uma ideia de como é que funciona a nutrição em doente cirúrgico e em doente grave em geral, né? Então, tenha na cabeça que hoje a gente vai dar algumas noções básicas, bem simples, e que são conceitos que vocês têm que ter na vida de vocês, né? Tá bom? Então, a gente vai começar aqui já, né? Então, veja só. Quando você tem um paciente internado no hospital, ou um paciente grave, um paciente que passa pela cirurgia, o metabolismo, a capacidade que aquele paciente tem de aproveitar a oferta de nutrientes que você dá para ele, a capacidade, a necessidade de nutrientes que ele tem varia bastante, tá? E a gente sabe que essa questão da desnutrição ela é extremamente importante e extremamente relevante. Dos pacientes que vão para o hospital, mais ou menos metade deles estão desnutridos quando eles entram no hospital, certo? E mais uma boa parte, durante a internação hospitalar, acabam ficando desnutridos, certo? Tá? Então, lembre-se que nutrição não é só a falta de oferta de nutrientes. Em alguns estados metabólicos e catabólicos, em trauma grave, tudo, a própria aproveitamento dos nutrientes, a forma como o corpo absorve e trabalha os nutrientes que são ofertados também muda, tá? Então esse é um assunto que a gente vai destrinchar agora ao longo dessa pequena discussão. Então, os efeitos da desnutrição em cirurgia, certo? Eles são bastante lógicos para a gente quando a gente vê os pacientes à beira do leito. E são imunossupressão, com risco elevado de infecção, as feridas que não cicatrizam, aumento do tempo de permanência hospitalar e o mais grave de todos, que é o óbito, né? Então, desnutrição em cirurgia é uma coisa extremamente frequente, extremamente relevante para todos nós, tá? E é um dos determinantes para um desfecho ruim dos nossos pacientes. Vocês lembram disso aqui da básica, né? Não tem nenhum segredo, a gente só vai relembrar algumas coisas agora, né? Então, uma grama de carboidrato é 3,4 kJ, né? Se for dextrose, se for glicose, é 4 quilocalorias por grama, né? Uma grama de proteína são 4 quilocalorias também, uma grama de gordura são 9 quilocalorias. E os outros nutrientes que nós precisamos também são vitaminas, vitamina A, B, D, K e tudo mais, minerais como sódio, potássio, cálcio, ferro, zinco, selênio e assim por diante. E também água, né? E cada uma das células vai ter vai ter uma fonte de combustível dela que é preferencial, né? A gente citou aqui os eritrócitos e os neurônios, por exemplo, só conseguem usar glicose, né? Mas quando não tem glicose, essas mesmas células vão se adaptando a usar corpos cetônicos, eu vou explicar para vocês. Relembrando também, a gente vai conversar sobre o metabolismo, né? O metabolismo é um somatório de todas as reações químicas que ocorrem no corpo. Anabolismo é sempre quando você está partindo de uma molécula simples e formando uma molécula complexa. Por exemplo, você vai construir uma proteína com os aminoácidos que você tem, uma reação de anabolismo. Você vai construir o glicogênio com moléculas de glicose, anabolismo. Você vai construir um triglicerídeo a partir de
de ácidos graxos e glicerol, anabolismo. Catabolismo é o contrário, né? É a parte do metabolismo que faz a quebra de moléculas grandes para transformar em moléculas mais simples e muitas vezes gerar o nosso querido ATP, né? Certo? Então, lembrar que no nível celular, o ATP é a principal fonte de energia que impulsiona os processos metabólicos. Isso é só para a gente lembrar, né? Não é o foco da aula hoje. Só para a gente lembrar, porque nutrição, no final das contas, a nutrição acaba na respiração celular. Nos ciclos de respiração celular, nos ciclos de quebra da glicólise, né? Glicólise aeróbica via ciclo de Krebs ou anaeróbia, né? Gerando lactato, né? O catabolismo dos triglicerídeos, né, dos ácidos graxos e tal, das gorduras, que é obrigatoriamente aeróbico, né, e que gera uma quantidade enorme de ATP, né, por cada uma das moléculas, e assim por diante. Então, a nutrição, o que ela busca mesmo é deixar esse processo de necessidade das células e de demanda das células em ordem, né? Muito bem. Lembrando, então, da digestão, como é que ela se faz, né? Isso aqui é só também uma pequena lembrança, bastante breve, de que você começa os alimentos, né? A própria saliva já começa a dissolver ali os carboidratos, né? A amilase salivar, né? Quebrar os polissacarídeos em oligosacarídeos. No estômago, a gente tem a digestão inicial, moagem dos alimentos. A gente tem a pepsina, que inicia a quebra das proteínas, e tem a lipase gástrica também, né, que começa a digestão das gorduras, né? Aí depois temos as enzimas também pancreáticas e a bile, que fazem as proteases, as lipases, né? Pancreáticas, e a amilase também pancreática, né? Então tem a quebra das grandes moléculas que a gente ingere para moléculas elementares ou perto de elementares que são absorvidas. Então, lembre-se que no duodeno proximal, né, os ânions são absorvidos, né, por exemplo, cálcio, ferro, magnésio, certo? No jejuno, glicose, galactose, frutose, as vitaminas hidrossolúveis, né? E lembrar que tanto para os aminoácidos como para os açúcares, tem a parte final da digestão que é feita em enzimas que estão nas células da borda escova das células intestinais, certo? O ilho, ele é muito importante na digestão. Vocês lembram que o ilho tem as vitaminas lipossolúveis, né? Gordura e colesterol que são reabsorvidos no ilho. O pessoal fala que se você faz uma ressecção do jejuno, o ilho consegue fazer a função do jejuno. Mas quando você faz uma ressecção do ilho terminal, o jejuno não consegue se adaptar para fazer as funções do ilho, né? Então, o ilho consegue virar jejuno, o jejuno não consegue virar ilho. No cólon também a gente tem a reabsorção de sódio e potássio, vitamina K e água. Muito bem. Então, comentando um pouquinho sobre os carboidratos, então, né? Então, lembra-se que o carboidrato, a gente já discutiu um pouquinho essa questão da digestão dos carboidratos, né? Que ela começa na boca e termina nas células em borda escova do intestino, né? E os carboidratos, a glicose, os únicos que são absorvidos são os monossacarídeos, né? Glicose, galactose e frutose, né? Só esses três que podem ser absorvidos. Então, eles são totalmente hidrolisados para poder ser absorvidos, né? Certo? E também que é interessante vocês lembrarem que o carboidrato é uma molécula que é rapidamente absorvida pelo corpo e é a molécula básica que funciona como fonte de energia no corpo da gente durante o dia normal, enquanto você está alimentado, né? Então, o que tem é que nós temos quase nada de reserva de carboidrato no corpo. Então, só 300 a 400 gramas, certo?
e mais ou menos ali 75 a 100 gramas apenas no fígado. E então a gente sabe que as reservas de carboidratos elas se esgotam rapidamente. Em menos de um dia, depende da bibliografia que você olha, em torno de um dia ou um pouco menos, você já não tem nada de carboidrato de reserva. E daí a tua fonte de energia vão ser só realmente as gorduras e a mobilização de aminoácido, né? Para formar a gliconeogênese e também os corpos cetônicos, né? Os lipídios são a nossa grande fonte de reserva de energia, né? Além também dos lipídios, como vocês sabem, terem várias funções estruturais no corpo, né? Também membrana celular, né? E assim por diante. A absorção dos lipídios também é um pouquinho diferente, né? Vocês conseguem lembrar que os lipídios eles são dissolvidos pela lipase em monoglicerídeos e ácidos graxos, certo? Na célula, no enterócito, eles são remontados, né, em triglicerídeos, são jogados nos ductos linfáticos. Então, os lipídios, eles, diferentemente dos carboidratos e dos aminoácidos, eles vão para a circulação linfática, né? Na circulação linfática, eles circulam como quilomicrons, né? E eles caem lá via ducto torácico, caem lá na veia subclávia esquerda e vão para a circulação. E na circulação eles podem ser captados pelos hepatócitos e também pelas células periféricas, né, que conseguem hidrolisar, captar essa gordura por meio da ação dessa lipase lipoproteica, que é uma enzima que está na superfície do endotélio capilar, certo? Então, lembre-se que a nossa reserva energética estão nos lipídios, tá? Essa de baixo aqui, eu só mostrei aqui uma célula, né? Mostrando que as substâncias que fazem o aumento da liberação de lipídios para a circulação são as catecolaminas e o cortisol. As proteínas são nosso componente estrutural básico, certo? Né? A ingestão de proteína em adultos jovens é mais ou menos 80 a 120 gramas por dia, né? São as células que formam a nossa estrutura, o esqueleto celular, anticorpos, sinalização celular, hormônio e assim por diante. Então, são os nossos componentes estruturais básicos, como vocês sabem muito bem. Então, as proteínas elas são digeridas de início pela pepsina, depois pela amilase, né, pelas carboxipeptidases, tripsina, aminopeptidase do pâncreas, e a sua digestão final também é por enzimas aqui na borda em escova. E, diferentemente dos carboidratos, a gente consegue absorver aminoácidos simples, dipeptídeos e até tripeptídeos também. Então, não precisa ser totalmente hidrolisada uma proteína para ela ser absorvida. Isso tem uma pequena diferença dos carboidratos, certo? Muito bem. Esse slide está aqui para dizer para vocês, para relembrar para vocês que tem aminoácidos, os chamados essenciais e não essenciais, sendo que a diferença desses essenciais aqui, que os essenciais, você precisa obter eles na dieta. E os não essenciais, o fígado consegue converter um no outro, certo? Então, você tem os aminoácidos que conseguem trocar um pelo outro e os aminoácidos que você precisa obter na dieta, senão você não tem. Outra coisa muito importante sobre os aminoácidos é o seguinte: quando você está se alimentando, a tua alimentação normal, as proteínas que você come, né, a maior parte delas, depois que elas são absorvidas, né, elas são usadas como combustível celular mesmo, certo? Elas são convertidas. Elas não viram proteínas estruturais. Apenas uma parte dela menor, em termos de 20%, que viram proteínas mesmo, né? Existe também o nosso pool de aminoácidos que estão circulando e as células periféricas vão captando esses aminoácidos também, certo? Tá bom? Isso aqui também é para lembrar, né? Vocês não vão precisar decorar nada disso, já tem isso aqui um pouquinho na cabeça.
né, que também precisamos dos nossos micronutrientes, como vitamina A, D, E, K, né, vitamina B, certo? E cada uma delas vai ter a sua deficiência, vai ter a sua relevância, né? Por exemplo, se a gente lembrar da vitamina C, que é para cicatrização celular, né? Função imune, vitamina A, né? Também cicatrização, vitamina D, metabolismo ósseo e assim por diante, né? Você vai precisar também dos teus, perdão, dos seus micronutrientes, né? Então aqui está colocado zinco, cálcio, cobre, magnésio e selênio. E cada um desses você vai ter uma necessidade diária e ao longo do tempo, se você não tiver, esses micronutrientes também vão causar deficiências e problemas nutricionais. Muito bem. Então a gente vai passar agora a conversar sobre um pouquinho sobre desnutrição, né? Lembrando que a fisiopatologia de um paciente desnutrido que tem uma desnutrição só porque ele não tem oferta de comida ou porque ele não consegue comer, etc e tal, é uma coisa diferente de um paciente que tem uma nutrição, por exemplo, nesse caso aqui no meio, né? Você pode ter nutrição então porque você não tem comida, porque você é muito pobre, você mora numa casa que não te dão comida, etc e tal, porque você é muito velhinho, muito doente, você não consegue levantar da cama e buscar alimento, assim por diante. Se você tem uma doença crônica grave que te deixa malnutrido, como por exemplo, enfisema pulmonar, insuficiência cardíaca grave, tudo isso aí também leva a malnutrição. Mas sem inflamação, a fisiopatologia da nutrição, da desnutrição de um paciente que tem uma malnutrição com inflamação junto é diferente, certo? Principalmente o paciente que tem uma injúria aguda, por exemplo, né? Que nós temos os principais casos que a gente vê sempre são os doentes de trauma, né? Um doente que sofreu um acidente automobilístico grave, um paciente que sofreu uma cirurgia grande, paciente que sofreu uma queimadura e assim por diante. Tá? Então a gente vai estudar um pouquinho sobre cada tipo de malnutrição e quais são as necessidades nutricionais de cada paciente nos próximos slides. Então, como é que a gente avalia um paciente, né? Como é que a gente avalia o paciente? Tem várias formas, tá? Isso aqui eu estou falando assim, quando você admite um paciente, né? Você pode ver o peso, IMC, pregas cutâneas, tem métodos de consumo de O2, isso, quociente respiratório, isso aí são aquelas vezes que você coloca o paciente adequado a uma máscara, né? Como você vê o jogador de futebol lá, o cara corre com uma máscara conectada ao rosto, ele consegue ver o consumo de O2 e no consumo de O2 você consegue ver quanto que é a necessidade, o metabolismo basal de cada pessoa, né? Tem várias formas de se fazer análise de composição corporal também, né? Principalmente impedância, tem os laboratoriais e assim por diante. Então, a gente conversando sobre o peso, né? A gente fala que uma perda de peso do peso habitual de mais de 10% em 4 meses pode ser um sinal de desnutrição, né? E o peso tem que ser usado com outras medidas para a gente poder ter uma certeza que realmente isso aí é desnutrição mesmo, né? Aqui tem um cálculo aproximado do que é o peso ideal. Você vê que o homem tem bastante mais sorte, né? O peso ideal de um homem de 1,70 m seria 70 quilos, em teoria, uma média, né? Em mulheres apenas 63, infelizmente. Mas vocês vejam só que lembrem que, por exemplo, os critérios para bariátrica, né, para cirurgia bariátrica, que a gente vai estudar esse semestre ainda, são o IMC acima de 35 ou 40, depende da situação, tanto para homens quanto para mulheres, né? Então, todas essas medidas elas são distorções, elas são aproximações e servem para a gente simplesmente dar uma ideia do que está acontecendo. Não são coisas assim exatas, né? As dobras cutâneas, eu não vou dar muita ênfase para isso também, né? Vocês têm que saber também que qualquer método de imagem pode ser usado para a quantificação de gordura corporal. Se você fizer uma ressonância, você consegue medir a gordura ali que tem intraabdominal ou a gordura subcutânea. Você consegue colocar isso numa tabela e você consegue fazer uma medida
do estado nutricional desse paciente. Qualquer exame de imagem tem tabela para saber se o paciente está bem nutrido, se ele é obeso, se ele é desnutrido. Radiologia convencional, ecografia, tomografia e assim por diante. Bom, se fala muito na avaliação laboratorial do estado nutricional de uma pessoa, certo? A gente sabe que a avaliação nutricional, ela na teoria é bastante atraente. Se você tem um doente crônico que interna no hospital e a albumina dele está abaixo de 3,5, você sabe por um fato que esse doente é desnutrido, né? Então, o doente lá fez uma cirurgia bariátrica há 10 anos. Ele vai fazer uma colecistectomia laparoscópica agora. Você dosa a albumina no pré-operatório dele, a albumina vem lá, 2,9. Nessa hora você tem certeza que esse paciente está sim desnutrido e que você deve atuar para você regularizar os parâmetros nutricionais dele para que a tua cirurgia tenha uma menor chance de complicação. Isso é muito útil, muito importante e muito interessante. Todavia, nos pacientes agudos, por exemplo, um paciente que levou um tiro num assalto ontem ou há uma semana atrás, se a albumina dele está 3,5, 4,5, 2,5, 1,5, não importa. Por quê? Nesta hora, a grande variação de fluidos que você dá para reanimação, sangue, plasma, fator, edema que a pessoa adquire agudamente, coisas assim, tiram a validade dessas medidas. Tá? Então, a avaliação laboratorial da desnutrição realmente ela tem uma utilidade muito maior em doentes crônicos, em doentes agudamente enfermos, doente de UTI, a utilidade desses parâmetros é menor. Né? A gente sabe que um paciente que tem desnutrição, ele não reage, não forma anticorpos. Tá? Então, se você tem um paciente que não reage, um paciente alérgico, que você coloca vários alérgenos na pele e não acontece nada, uma das causas e uma das principais causas disso realmente é a desnutrição. Outra coisa que acontece com o paciente desnutrido também, que a contagem absoluta de linfócitos cai. Tem um teste à beira do leito que a gente faz também para pacientes desnutridos e que é muito eficiente. Fiquem sabendo, senhores e senhoras, que se você pede para uma pessoa que está desnutrida gravemente para apertar o teu dedo com a mão assim, ele estando desnutrido, ele não tem força para apertar teu dedo. Esse teste foi validado por vários estudos e tudo mais. E é uma coisa que você consegue também saber, o estado nutricional. A força muscular é uma das coisas que diminui rapidamente quando a pessoa entra num estado de desnutrição grave. A impedância bioelétrica é uma maneira de saber a composição corporal e a massa magra, né? A massa magra significa tudo que você tem no teu corpo, salvo as gorduras. Então, isso é a massa magra. Né? Eu mesmo tenho no meu consultório uma balança que é capaz de medir a minha impedância bioelétrica. A única coisa é que eu tenho um pouco de medo de subir nela, então quando ela olha para mim, eu já saio correndo, infelizmente. Né? Mas muitos de vocês, novinhos aí, também fisicamente e tal, podem subir ali numa balança, várias balanças ali, tem essa impedância, já te dá uma massa magra, composição corporal e tudo. Tá? Muito bem. A gente vai discutir agora um pouquinho sobre quanto que cada pessoa precisa de energia e de nutrientes por dia, certo? Há mais ou menos 100 anos atrás, esse autor, né, Harris Benedict, eles publicaram essa equação sobre o metabolismo basal, certo? Né? E nessa hora eles fizeram essa conta, que é uma conta meio complicada, que leva em conta ali a idade, a altura, se é homem ou se é mulher e tudo mais. Só que as pessoas simplificaram essa equação e sabem que as necessidades basais diárias de uma pessoa são de aproximadamente 22
a 25 quilocalorias por dia. E essas calorias vão vir de carboidratos, lipídios e proteínas. De tal sorte que os carboidratos vão perfazer entre 50% e 60% dessa quantidade de energia. Os lipídios vão fazer mais ou menos entre 20 a 30, né? E as proteínas ali 15, 20, 25, por aí. Certo? Isso aí é uma coisa que já é um parâmetro importante para a gente ter em mente, e isso aí vale para a grande maioria dos pacientes. Quando o paciente está no estado hipercatabólico, depois eu vou mostrar para vocês, isso aí pode aumentar um pouquinho. Então, veja só. Aqui eu mostro nesse quadro, que é muito interessante, como é que funciona a utilização de combustíveis num paciente que esteja num jejum breve, né? Então, o que ele vai usar? Ele vai ficar ali, sei lá, um dia em jejum, né? Aliás, é uma das coisas mais comuns que nós temos no paciente cirúrgico. Um paciente cirúrgico, ele vai entrar em jejum. Geralmente, a gente pede 8 horas de jejum antes de uma cirurgia. Mas, às vezes, é muito mais. Por exemplo, o paciente vai ser operado, a cirurgia dele vai começar, sei lá, 11h30 da manhã. Ele, às vezes, 7 horas da noite anterior, ele já entra em jejum. Então, a gente sabe que ele já vai estar em jejum e o metabolismo dele vai estar funcionando desta forma. Então, inicialmente, a fonte de glicose que ele vai usar vai ser do glicogênio hepático. Ele vai ser quebrado, essas 75 gramas vão se esgotar em mais ou menos 12 a 16 horas, né? E depois ele vai começar a usar proteínas do músculo e mobilizar suas gorduras, certo? Então, a gordura mais ou menos 160 gramas no dia, 75 gramas de proteína. A gente vai ter que renovar, porque eu já estou vendo que vai acabar em 10 minutos, a aula é longa, aí a gente vai renovar no final, tá bom? Então, a gente estava falando para vocês que vocês vejam só o cérebro, como ele consome bastante glicose. E, em condições normais, o cérebro usa só glicose como fonte de energia, como vocês sabem. Assim como outras células também, como os eritrócitos, né? Tá? Né? Os músculos podem usar também gordura, né? Como fonte direta de energia, né? E a gordura pode participar na gliconeogênese, assim como os aminoácidos, sendo que o principal aminoácido que faz participação na gliconeogênese é a alanina. Em pacientes com jejum prolongado, veja só como é interessante. O jejum prolongado, como eu falei para vocês, a fonte de glicogênio se acaba rapidamente. Então, o glicogênio não existe mais e a gente vai precisar de fontes de glicose, certo? Para que o cérebro não pare, né? E os eritrócitos também não parem, certo? Então, a glicose vai ser obtida por meio da gliconeogênese. A gliconeogênese vai ter 2 órgãos que vão poder fazer essa transformação, principalmente a partir da alanina, como eu falei, e uma grande parte dos aminoácidos podem fazer gliconeogênese. Nós temos 20 aminoácidos, né, dos quais 18 podem ser transformados em glicose, né? Então, a gente tem a gliconeogênese hepática, certo? Mas, ao longo do tempo, o rim também é um órgão muito importante na gluconeogênese, isso a gente sabe muito pouco, né? Certo? Então, no jejum prolongado, você usa apenas 20 gramas de proteína por dia. Lembra-se que no jejum breve, num dia, você usa 75 gramas de proteína. E ao longo do tempo, você vai tendo uma reação adaptativa, no qual você prioriza o gasto da gordura e economiza a proteína, certo? Então, os ácidos graxos são mobilizados, né? E vão formando cada vez mais
os nossos famosos corpos cetônicos, né? Então, corpos cetônicos vão passando a ser metabólitos que são utilizados também pelo cérebro. Ao longo de vários dias, o cérebro vai aprendendo a usar corpos cetônicos e se passar aí 2 semanas de jejum, quer dizer, você está quase morto já nessa hora, mas o teu cérebro ainda vai estar funcionando à base de corpos cetônicos, né? Tá? Então, isso que acontece em pacientes com jejum. Então, uma adaptação para a economia de proteína e maior gasto de gordura. No trauma, então, que é um paciente que a gente tem frequentemente, infelizmente, ocorre uma perda enorme de proteínas, certo? Você usa as proteínas tuas dos teus músculos, você as quebra, você as transforma em glicose, você precisa de uma quantidade muito grande de glicose, como vocês viram aqui, 360 gramas por dia, e das quais uma grande parte, 180 gramas, vão para reparo tissular, combustível para células inflamatórias, para os leucócitos, e assim por diante, certo? Então, o que acontece no trauma realmente é que ocorre uma quebra de proteína para gluconeogênese. Lembre-se que rapidamente as reservas de glicogênio elas se encerram. E o que é interessante nesses pacientes, que foram feitos muitos estudos que mostraram que mesmo que você dê nutrição precoce, aporte de glicose para tentar bloquear essa via, tentar preservar as proteínas, isso não acontece. Ocorre, de qualquer forma, isso é mediado pelos hormônios do trauma, a quebra de proteínas e a geração de glucose a partir das proteínas dos músculos, né? Também proteínas dos órgãos, assim como fígado e outros, proteínas estruturais, também começam a ser degradadas para gerar glicose aqui para o processo inflamatório. Né? Então, o metabolismo de triglicerídeos, como vocês viram ali, se altera muito pouco em pacientes de trauma. Ao longo do tempo, o paciente de trauma vai mudando e vai virando um paciente mais crônico, né? E ao longo do tempo ele vai podendo, sim, usar mais as suas reservas de gordura, né? Certo? Mas no paciente, no momento do trauma, ele, nas primeiras 24, 48 horas, ele vai ter uma diminuição do metabolismo, né? Que é a fase estagnante do choque, né? Depois vai entrar na fase flow do choque, né? Ele vai aí sim começar a ter um gasto maior, entrar no estado hipercatabólico cada vez maior. Então, aqui nesses quadros aqui a gente mostra aqui para vocês, né? Relembrando que quanto que você vai precisar de proteína, né? Que se você tem um estresse maior, você precisa de mais proteína. Só que ela não é imediato logo após o trauma. Logo após o trauma, vocês têm um pouco de tempo, alguns dias, que você tem uma queda no metabolismo basal. A partir ali do 5º dia do trauma, por aí, alguma coisa assim, você começa sim a entrar no estado hipercatabólico. E outra coisa importante que é que nem sempre esse paciente que está nesse estado hipercatabólico, ele vai ter uma recuperação excelente. Muitos pacientes vão entrar no estado crônico hipercatabólico, que daí é um pouco a mistura do jejum prolongado com o estado de trauma, que é aquele paciente que não melhora. Então, aquele paciente grave, está na UTI, daqui a pouco ele está 2 semanas, 3 semanas, um mês na UTI, infecção, tudo mais. Então, ele vai no estado hipercatabólico bastante prolongado. Então, tem vários parâmetros, então, como a gente falou, né, de avaliação nutricional. Então, a gente tem, e os hospitais e os nutricionistas dos hospitais e os médicos nutrólogos, eles usam várias escalas para saber quem são os pacientes de risco nutricional, certo? Então, estão esses parâmetros que eu citei aqui, então, perda de peso, perda de sangue grande esperada, albumina baixa, doença catabólica, assim por diante. Esses pacientes, a gente sabe que a gente tem que começar a dar aporte nutricional dele, se possível, no pré-operatório ou precocemente no pós-operatório. Num paciente bem nutrido, é possível sim esperar bastante tempo para começar a dar aporte nutricional para esse paciente.
um paciente bem nutrido, como a gente, assim, eu e vários outros, vai poder tolerar mais ou menos uma semana antes de começar a desnutrir. Assim, vamos dizer assim, uma semana o paciente pode passar só tomando soro, né, hidratação, líquido e tudo, sem proteína, gordura e carboidrato complexo, né? Você consegue sobreviver. Então, você entra em desnutrição dali uma semana. Quem é nutrido, bem nutrido, certo? Mas esses pacientes que têm esses itens aqui, que têm risco nutricional, esses pacientes precisam de início de nutrição bem mais precoce, ao invés de uma semana, 1 a 2 dias depois da cirurgia ou depois da internação. Esse aqui é um score aqui, só que eu mostrei para vocês, que ele é muito, muito, muito utilizado nas UTIs para saber quem são os pacientes que precisam de nutrição precoce. Então, paciente interno na UTI, eles fazem esse score aqui, né, que se chama Nutritional Risk Score, né, e eles veem quem são as pessoas que precisam de nutrição precoce. Então, nutrição precoce é quando você começa 24 a 48 horas, logo depois que o doente interna. Você tem que achar uma forma de nutrir esse paciente, certo? Se ele não tiver em condições de comer, pela sonda, se ele não puder usar o aparelho digestivo, por meio de nutrição parenteral. E se for um doente que não tem esses riscos elevados para a nutrição, você aguarda mais alguns dias, ver se o doente se recupera. Se ele se recuperar, ele volta a comer pela boca sem aporte nutricional extra. Certo? Então, quando você vai dar suporte nutricional para um paciente, você vai ter que ter uma forma de nutrir. A forma preferencial de nutrição de um paciente, foi uma das perguntas que eu fiz lá para vocês, quem respondeu, com certeza acertou. A melhor forma de nutrir uma pessoa é pela boca mesmo, certo? Então, pela boca é o mais fisiológico, é o mais natural, a comida já se mistura com a saliva, já vai sendo digerida, já vai sendo trabalhada assim por diante. Se não, você precisa achar uma forma de dar comida para as pessoas, né, para os pacientes, que pode ser por meio de sondas, certo? Né? Sonda nasointeral ou sonda nasogástrica, por um acesso cirúrgico ao aparelho